Olá, eu sou Cláudio Macedo, sou médico hematologista. Nós formamos o Illumine, um grupo voltado para a divulgação de assuntos relacionados à área de saúde. Estamos aqui hoje para dar início ao nosso primeiro podcast, o IllumineCast. E como convidados nós temos a doutora Irian Farcá, médica hematologista da Liga, doutora Carolina Colasso, médica hematologista também da Liga. Nós vamos abordar, então, os temas relacionados às anemias, dando ênfase principalmente às anemias ferroprivas. Então, gostaria de, inicialmente, perguntar a vocês como é que a gente define as anemias, como é que a gente diz que um paciente está anêmico, como é que eu consigo dar esse diagnóstico? Doutora Irian, quer começar? Sim, posso falar. Inicialmente, tem a clínica, o paciente vai chegar se queixando de alguma coisa para você, palidez, cansaço, muito sono, queda de cabelo, e você começa a desconfiar que ele tem uma anemia. E laboratorialmente, regra geral, você vê a diminuição da hemoglobina, abaixo de 11, então a partir daí, da clínica e desse dado laboratorial, você vai investigar aquela anemia. Perfeito. Na verdade, é muito simples, né? A gente tem um hemograma e lá tem os dados, né, de referência. Para mulher, a gente considera uma hemoglobina abaixo de 12, para o homem, uma hemoglobina abaixo de 13. Então, mesmo, normalmente o paciente vem com uma queixa, um sintoma de palidez, cansaço, fadiga e tudo mais, mas às vezes não, né? Aquelas anemias crônicas que o paciente tem uma hemoglobinazinha de 11, aquilo ali há muito tempo, ele já se acostumou com aquilo ali, né? Às vezes ele não percebe realmente tem os sintomas. E aí chega com o exame de rotina. E aí você vê, né? Um homem, hemoglobina abaixo de 13 e a mulher, uma hemoglobina abaixo de 12. A definição, na verdade, é muito fácil, né? Isso, Para definir se a pessoa tem ou não tem anemia é muito simples. Basta ele ter um isso. hemograma na mão e verificar se os valores estão abaixo do valor de referência. Perfeito. Que é um exame super fácil, né? Exato. O hemograma. Na verdade, acho que a grande dificuldade das anemias está em saber a causa delas. E Perfeito. é isso que muitas vezes na prática médica, ou na prática profissional, alguns profissionais acabam se preocupando em tratar a anemia ao invés de identificar o fator que ocasionou a anemia. Isso. Né? Então a gente vê muito isso e por isso que a gente identificou a necessidade de falarmos sobre esse assunto, que é um assunto de Isso. extrema relevância, as anemias por deficiência de ferro. E existe alguma causa específica? Como é que a gente define que a pessoa está com o baixo estoque de ferro? E por que, que o ferro cai? Uma coisa importante que Carolina falou é que você já começa a tentar identificar a causa, seria a velocidade da instalação dos sintomas, que muitas vezes o Isso. paciente chega sem sintoma nenhum, apenas com o exame abaixo dos níveis considerados normais. Só nisso aí você já começa a tentar identificar a causa. É uma anemia que se instalou rapidamente ou uma anemia que vem há muito tempo e agora tem uma apresentação laboratorial? Exatamente. E assim, como o Claudio falou, né? As anemias são muito prevalentes, mas nem toda anemia é por deficiência de ferro, né? Perfeito. Então, assim, o hemograma dá muitas pistas, né, na verdade, porque você tem um hemograma, você tem uma microcitose e uma hipocromia, você tem diagnósticos diferenciais, entre eles a anemia ferropriva, Isso, né? perfeito. Mas você tem um hemograma que você tem um VCM alto, que é dito anemia Macrocito. macrocítica, você tem outro grupo de diagnóstico diferencial. Então, minha gente, nem toda anemia é por deficiência de ferro, né? Nem Muito toda importante. anemia você tem que Isso. tratar com ferro. Muito importante falar que a anemia ferropriva, ela é a principal causa da anemia, Isso, mas ela não é perfeito. a única causa. Mas aí, só voltando, como é que eu defino, então, que o paciente está precisando de ferro? Como é que eu sei que essa anemia ela é decorrente da deficiência de ferro? Quer falar, doutora Elia? Bom, além da clínica, né, que é soberana sempre, tem os aspectos laboratoriais. Então, os exames digamos assim, mais Importantes? importantes e mais comuns é a quantidade de ferro no sangue e a capacidade de ligação desse ferro com as proteínas e o ferro de estoque. Então, você é o ferro sérico,
o índice de saturação da transferrina e a ferritina. São os 3 exames básicos, Perfeito. mais básicos para você, que já lhe direciona para o diagnóstico da anemia ferropriva. Isso. Eu queria ressaltar também que a anemia ferropriva por deficiência de ferro é uma das anemias, como o Cláudio falou, mais prevalentes no mundo e tanto pega homem, mulher, criança, gestante, Idosos. idosos, Isso. preferencialmente mulheres, gestantes e crianças. Por quê? Porque esses indivíduos têm mais necessidade de ferro do Isso. que a população, as outras pessoas. Perfeito. Então, assim, na verdade, a rigor, né, como a Irian disse, você vê um hemograma, você vê aquela microcitose, hipocromia, né, seguindo a parte mais acadêmica, vamos dizer assim. Você tem um reticulócito baixo, porque essa é uma anemia hipoproliferativa, né? Então, você tem um reticulócito baixo, você tem um LDH baixo, e aí você, poxa, eu acho que é uma anemia ferropriva, né? E aí pede a cinética do ferro, que a gente chama, né, popularmente, assim, Perfeito. que é ferritina, saturação transferrina, e são mais ou menos os principais exames para a gente definir, né? A ferritina e a saturação de transferrina. A rigor, os dois baixos. Mas aí, na medicina, nem sempre nem nunca, né? Então, às vezes, se confunde com anemia e doença crônica. O paciente tem uma doença crônica, então aumenta um pouquinho a ferritina, mas a saturação transferrina está mais baixa, né? Então, isso aí é uma sopa de letrinhas, na verdade, é um quebra-cabeça que a gente tem Tem que, que montar. tem que montar. E o principal, como a Irian está dizendo, é a gente saber a causa, né? Na anemia ferropriva, a gente tem que tratar a causa. Não adianta você só dar o ferro, você tem que tratar a causa, né? E é como ela disse, principalmente gestante, criança, porque tem uma alta demanda. Mas, na verdade, a anemia ferropriva, ela tem 2 grandes grupos, né? Um paciente que tem uma grande demanda, que são esses pacientes que não estão doentes, né? Uma grávida, uma criança, e aqueles pacientes que estão perdendo sangue, né? Então, são os 2 grandes grupos, assim, de pacientes que vão ter anemia ferropriva, são os principais grupos de risco. Aquele paciente de alta demanda e aquele paciente que perde sangue cronicamente ou agudamente. Perfeito. Então, a história clínica é muito importante. Você pesquisar a anemia, pesquisar o hábito intestinal desse paciente é super importante. Eu costumo dizer, assim, todas as vezes que vem falar de anemia ferropriva, né, pela deficiência, habitualmente, quando chega no meu consultório, o paciente já foi tratado por algum outro Isso. profissional. Isso. Ele já começou o tratamento. Isso. Mas vamos imaginar 3 situações diferentes. A primeira situação é uma criança de 3 anos de idade, por exemplo, que aparece com anemia. Se essa anemia for por carência de ferro, é muito provável que seja ou uma parasitose intestinal, Isso, que é ou possível. que é mais provável, ou uma deficiência alimentar, que se alimenta Isso. de muito leite, etc, etc. Uma mulher de 40 anos de idade, provavelmente é menstruação. Isso. E um senhor de 80 anos de idade, provavelmente é um sangramento gastrointestinal. Pode ser até um Perfeito. tumor. Então a gente percebe que existem patologias completamente diferentes, doenças completamente diferentes, que culminam com uma anemia por deficiência de ferro. E muitas vezes ou trata-se a deficiência de ferro, você mascara a verdadeira causa do problema. Isso. Então, eu costumo dizer sempre que a anemia ferropriva ela não é diagnóstico final de nada. Tão importante quanto fazer a reposição é você saber o motivo do aparecimento dela, né? Então, pode ser que seja fisiológico, por alguma razão, a paciente gestante que tem uma alta demanda de ferro Isso. e ela mantém aquele mesmo nível, né, o mesmo nível de ingesta de ferro, mas aumentou a demanda, então, consequentemente, ela tem essa deficiência fisiológica. Não chega a ser fisiológico, né, mas é por causa da gestação. Mas pode ser até um tumor gastrointestinal, por exemplo, com pequenos sangramentos diários. Pego vários todo dia. Assim, toda semana, todo mês eu pego pelo menos uns 2 tumores abdominais, né? Ou gástrico ou de intestino. E o paciente não percebe que está sangrando, muitas vezes é um idoso que não percebe entende, isso. que não vê, né, aquele sangramento. E, na verdade, quando o sangramento é crônico, não se vê, de fato, Exato. né? Você vai ver,
na anamnese você pergunta ao paciente se ele tem aquelas fezes escurecidas, cor de piche, né, que é a Isso. melena. Mas ele não vai ver vermelho vivo, ele não vai ver o sangue vermelho vivo nas fezes, normalmente, né? Sangramento crônico. Então, a história clínica é muito importante. E outra, é importante o exame físico, principalmente idoso. Peguei vários idosos já que Perfeito. passaram por muitos médicos e ninguém tocou na barriga. E quando a gente palpa, é uma massa mesmo palpável de 3, 4, 5 centímetros. Então, muitas vezes, o paciente, ele vai ao profissional por causa de uma anemia ferropriva, mas ele tem uma doença grave por trás. Isso. E na hora que você repõe e trata essa anemia, você vai mascarar o provável diagnóstico, né? O possível diagnóstico. Então, nesse processo, então, só recapitulando, a gente tem, então, uma anemia. Normalmente, as anemias ferroprivas, elas são microcíticas, como o Carol falou. Eu tenho um VCM, que é um índice lá do hemograma baixo. Isso. E isso acontece porque o ferro ele participa do processo de fabricação da hemoglobina. Como eu não tenho ferro, eu fabrico menos hemoglobina e o meu glóbulo vermelho é menor. Então, E mais pálido. isso, e mais pálido. Então, a princípio, eu tenho uma anemia chamada anemia microcítica. Depois eu vou fazer a avaliação do estoque de ferro, como o doutor Irian falou. Essa avaliação ela tem tudo baixo. A saturação, a ferritina e o ferro sérico estão todos baixos. Então, está caracterizada a minha anemia ferropriva. Mas ainda eu não encerrei o diagnóstico. Eu preciso Isso. saber o motivo pelo Perfeito. qual está acontecendo, né? Então, a gente não pode esquecer também dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Isso, muito Tem comum. uma dificuldade de absorção de ferro absurda, né? Então, isso gera muito problema. Então, desse contexto, na hora que eu faço o diagnóstico e consigo definir como é que eu trato esse paciente. O paciente sempre precisa de tratamento, às vezes precisa. Como é que vocês fazem? Vocês vão já para o último degrau? Na verdade, assim, o último degrau não. Eu ia dizer, o último degrau não é a reposição intravenosa de ferro, mas o último degrau talvez seja a transfusão sanguínea. Perfeito, Né? exatamente. Uma anemia, exatamente. Uma anemia mais grave, ela aparece normalmente em pacientes que precisam receber sangue. Então, esse talvez seja o último degrau de tratamento de pacientes com anemia. Mas, pensando numa escadinha, como é que vocês começariam ou pensariam em tratar um paciente com deficiência de ferro? Eu gostaria de voltar um pouquinho para trás. Sim. Antes de começar a tratar. Como você falou aí, que é muito importante é você saber a causa da anemia, qual seria os passos, né, que vocês dariam para investigar uma anemia. Está lá diagnosticada, o paciente chegou, queda de cabelo, fraqueza, muito sono, o hemograma tem os índices baixos, e vai ficar nisso? Ferro baixa, ferritina baixa, vai apenas repor ferro? Qual seria? Sim. Vocês fariam que tipo de investigação neste paciente, independente de ser homem, mulher, idoso? Carol. A investigação da causa, né? Que é Investigação o que da a gente está causa. tocando aqui, Exatamente. Isso. né? E tentando alertar que o principal não é só você saber que é uma anemia ferropriva, é saber a causa, Isso, que muitas vezes, né? Perfeito. Então, pacientes, você primeiro vai fazer uma história clínica bem feita, né? Você vai perguntar qual o consumo de carne, de ferro, você vai pesquisar a dieta desse Os paciente. hábitos alimentares né? desse Isso. paciente. Não é tão comum ser só por causa da alimentação, mas acontece. Então, você vai investigar os hábitos alimentares primeiro. Você vai saber e, em contrapartida, você vai perguntar sobre sangramentos, né? Sobre sangramento agudo ou sangramento crônico. Porque dependendo disso aí, você vai conseguir seguir, né? O seu racional de exames. Então, é um paciente que não come carne, né? Um vegetariano, um vegano. Então, você já sabe que, muito provavelmente, aquela deficiência é por falta de consumo. Então, normalmente eu não aprofundaria, né? A investigação, não faria exame de imagem, nem nada disso, à procura de um foco de sangramento. Então, eu ficaria nisso, óbvio, né? Perguntar de todas as outras queixas abdominais e tudo mais. Mas eu acho que não é um paciente de risco para outras coisas, por exemplo, né? Ou aquele paciente teve uma perda aguda ou uma perda crônica De sangue. de sangue. É uma mulher que menstrua muito, né? Menstrua muito, não, além de perder muito sangue na menstruação,
não consomem muito, não repõem tanto na dieta. Então, é uma paciente que menstrua demais e tudo, faz a propedêutica desse provável perda de sangue pela menstruação. Então, Perfeito. uma transvaginal, ir para o ginecologista, né, reduzir o fluxo e tudo mais. Em contrapartida, não, é aquela paciente ou que não sangra muito, ou um idoso, ou um homem, né, que tem umas queixas abdominais, começou com uma constipação, ou começou com uma dor epigástrica recente, ou há 1 ano, há 2 anos, ou aquele paciente que faz uso de anti-inflamatório, né? Muitas vezes a gente vê, Isso. paciente que tem uma artrite, uma artrose, faz uso de muito anti-inflamatório e esses pacientes, né, correm o risco de úlcera péptica. Isso. E aí, nesses pacientes, principalmente, fazer a investigação de sangramentos gastrointestinais, que são os principais sangramentos crônicos, Perfeito. as perdas crônicas, né, que levam à anemia ferropriva. Então, endoscopia e colonoscopia, né? Isso aí a depender do sintoma, a depender do paciente. Interessante é isso. Eu vou juntar o que vocês dois falaram, que Cláudio falou. Dependendo de quem é o paciente, eu vou investigar. Meu raciocínio vai ser mais para um lado do que para o outro. Como Carolina falou agora. Se for uma pessoa que tem uma dieta pobre em ingesta de alimentos ricos em ferro e não tem mais outras coisas, outras queixas, nada que chame atenção, eu não vou me aprofundar na investigação. Mas se Isso. for um idoso, logicamente, a minha investigação vai ser diferente. Já vou pensar em outras coisas, mesmo que ele tenha um exame físico que não tenha dor abdominal, nem Isso. nenhuma massa, mas eu tenho a obrigação de pensar que ele está perdendo de alguma maneira. Homem não pode ter anemia. Exato. Isso É proibido. exato. É Então, verdade. isso. Então, assim, são públicos diferentes e caminhos investigativos direcionados. Mas não quer dizer que uma gestante não tenha um tumor, né? Aí já complica mais, óbvio. mas aí Exato. Mas, assim, é interessante. Só lembrando, também voltando um pouquinho, né, quando a gente vai falar de anemia de uma maneira geral, não especificamente sobre a anemia ferropriva, a gente sempre define as causas de anemia em 3 grandes grupos. Isso. Ou você não produz, ou então tem um problema na produção dos glóbulos vermelhos, ou você produziu e destruiu uma quantidade muito grande de glóbulos vermelhos, ou você perde sangue, perde o glóbulo vermelho. Então, quando a gente está falando de anemia ferropriva, a gente mira mais ou menos na perda, né? Porque como você falou, Carol, é muito difícil você ter uma deficiência de ferro por deficiência alimentar. Apenas, né? Né? Somente. Habitualmente, a deficiência alimentar, ela vem recheada de outras deficiências. Isso. Porque se o indivíduo ele não se alimenta direito de uma substância... Do ferro, por exemplo. Exatamente. Habitualmente, eu vou ter deficiência de outros elementos. Deficiência proteica e alguma outra coisa. Então, o déficit nutricional não é o principal, pelo menos na minha prática médica, não é a principal causa da deficiência de ferro. Não é. Habitualmente, o paciente tem uma deficiência na absorção do ferro, aí pode ser por atapetamento, por parasitose intestinal, por exemplo, Bariátrica. com a cirurgia bariátrica, né? Uso de alguns Ou, medicamentos. habitualmente, existe algum sangramento Isso. que na maioria das vezes é oculto. No caso da mulher, não. A mulher que menstrua muito, ela sabe que é aquele o problema. E é aí que eu vou focar. Eu não sei se o doutor Irian vai falar alguma coisa mais, mas eu estava falando de tratamento, mas nas mulheres, que eu acho que, sei lá, talvez haja 80% dos casos que a gente tem, são de mulheres em fase de vida reprodutiva e que Isso. têm o fluxo menstrual abundante. E é muito comum aparecer no meu consultório assim, eu tenho anemia desde que eu me entendo de gente. Não sei se isso acontece com vocês. Mas é porque provavelmente ela tem aquela causa desde que ela se entende de gente. Isso. Mas que nunca é tratado de uma maneira adequada. Adequado, é isso. Nunca é tratado de uma maneira correta. É sempre feita a reposição é interrompida, depois ela volta a menstruar de novo e a anemia aparece novamente. Isso. A deficiência de ferro aparece novamente.
Isso. Como vocês abordam isso? Vocês têm alguma estratégia? Às vezes, isso são coisas às vezes que não estão muito em livros, em guidelines, porque é uma coisa muito simples, às vezes é do ponto de vista prático. Como é que vocês abordariam uma mulher com um hiperfluxo menstrual? Na verdade, eu acho que a conscientização é o principal, porque elas chegam dizendo: "Ah, ninguém resolve o meu problema". Eu disse: "Mas não vai resolver, porque você está procurando o médico errado". Assim, Isso, na verdade, você tem que tratar a causa, né? Você tem que reduzir aquele fluxo sanguíneo, isso, né? Então, primeiro eu conscientizo ela de que não adianta você estar tomando ferro se você está perdendo aquele ferro o tempo todo, então não vai resolver nunca, né. E aí um acompanhamento conjunto, hematologista com ginecologista. Sempre eu mando aquela cartinha ao gineco, porque, óbvio, tem mulher que não pode fazer, não pode fazer uso de anticoncepcional, para tem interrupção ou todas as suas regularização do do fluxo. fluxo, Isso, mas tem todas as suas particularidades, mas a gente sempre vai pedir a opinião do ginecologista. Pode ser que ele perfeito. diga: "Olhe, aqui não dá". Então eu já sei que a paciente vai ter Vai sempre um ter que pouco de usar. anemia e Isso, vai ter perfeito. sempre que repor o ferro e vai ter que ficar bem perto do hematologista. Mas nas demais eu sempre mando, né, e a gente tem visto que esse acompanhamento em conjunto tem dado muito certo, né, porque o paciente resolve o problema, diz: "Ah, eu entendi agora por quê", É, né, exato. e resolve. A gente normalmente faço aí depende, né, do nível de hemoglobina, do quão doente, assim, tão anêmico o paciente tá, para a gente Isso, saber se faz a reposição oral, a reposição venosa, né. Muitos deles têm pressa, porque vai fazer uma cirurgia, por exemplo, exato. e a gente tem que ter pressa também no tratamento, e o tratamento oral não vai funcionar para essa situação. E tem uns que não, que é aquela anemia, né, uma hemoglobina de 10, Ela de já está 9, o acostumada. paciente está É, acostumado, perfeito. a gente vai ter tempo para tratar, o paciente não tem grandes problemas gástricos, de absorção e tudo mais, e a gente faz tratamento oral. Então, eu acho que é uma celeuma, né. A maioria das pessoas que vão assistir esse podcast, na verdade, vem com esse intuito, né, reposição oral, reposição venosa, quando fazer, Isso. né. Deixa eu só ver como é que o doutor Iriam poderia abordar esse É, tipo de paciente. vou me adiantar um pouco, porque afinal de contas vamos falar do tratamento desde seguindo A escadinha. a escadinha, Sim, mas em relação ao que Carol falou, reposição oral, reposição venosa, só para ilustrar. Não é o comum, não é o habitual, apenas ficou gravado na minha cabeça porque foi um dos primeiros pacientes que eu tive quando recém-formada, então faz algum tempo, e esse era um rapaz jovem e ele tinha uma anemia assim, com 6, 7 de hemoglobina, sintomático, pálido, e ele era porta-bandeira de uma escola de samba. E ele dizia que não aguentava mais levar lá o estandarte e queria ficar bom para que o carnaval estava isso, chegando. E vamos investigar. A história desse rapaz é um rapaz, então não menstrua, Isso. né? isso. Vamos procurar perda. O que foi que houve com ele? Na história dele, ele teve uma internação de urgência por uma obstrução intestinal, na verdade era um bolo de ascaris, e Nossa, fez uma ressecção longa Do do intestino. intestino e ele simplesmente não absorvia mais ferro. E ele dizia: doutor, eu como direitinho. Eu tenho anemia, o que é que eu faço? Já tomei sulfato ferroso, mas não adianta. E, na verdade, e ele não não ia vai adiantar nunca. isso, não vai adiantar Então, nunca. esse rapaz, a gente começou a repor ferro parenteral e foi uma beleza, maravilha. E ele, após alguns anos, 2 ou 3 anos, ele mesmo já aprendeu a Legal. necessidade dele, Aham. ele já nem procurava a gente, ele já mesmo comprava lá É importante dizer, assim, isso que você está falando é interessante, né? Porque a anemia por deficiência de ferro, principalmente, que é o que a gente está falando aqui, não é uma doença da medula óssea. Não, A medula Sim, óssea, ela não está doente. sim, É ela tanto que fica quando você carente só. repõe, exatamente, quando você repõe o ferro, às vezes a paciente, ou as pacientes que menstruam muito, ela tem um sangramento extremamente importante. Mas na hora que você repõe, que faz a reposição de ferro, essa reposição, ela consegue, essa produção de glóbulos vermelhos consegue superar, consegue Ela perde, sobrepor né. a perda.
Então, isso significa que a medula está completamente intacta, Isso. aguardando que o elemento que está carente chegue para ela começar a fabricar. É Então, não é uma doença, uma na verdade. medula faminta, né? Exato. Na verdade, não é uma doença da medula óssea, né? E a doença da deficiência de ferro, porque, na verdade, isso é uma doença. A deficiência de ferro, ela aparece em vários setores do corpo. O principal setor afetado é o principal órgão do corpo, claro, né? Que é o sangue. Mas a deficiência de ferro se manifesta no cabelo, se manifesta na pele, nas unhas, né? Se manifesta em alguns órgãos, né? A gente tem uma doença, na verdade, e não somente uma anemia, é uma doença sistêmica, perfeito. Então, na verdade, eu fiz essa pergunta para vocês, porque, como Carol falou, a gente tem que realmente falar para os pacientes que isso é uma condição, para as pacientes especificamente, que isso é uma condição que ela só vai ficar boa completamente quando ela parar de menstruar na menopausa. Mas eu sempre tento, que eu explico, eu gosto de encher o tanque, né? Vamos dizer Isso. assim. Então eu faço uma terapia chamada de indução, vamos dizer assim, aonde eu tento fazer a reposição mais agressiva para que o estoque de ferro volte ao patamar normal e eu tento mantê-lo dessa forma. Como? Então, eu faço, vamos dizer assim, a primeira fase, que é a fase de ataque. Então, eu uso doses maiores, pode até ser intravenosa, dependendo do caso, como você falou, cada caso é um caso, Isso. mas a gente faz uma reposição mais agressiva para que o nível de ferro chegue a um patamar normal ou próximo do normal, e eu vou mantê-la fazendo com que ela fique fazendo a reposição somente no período menstrual. Eu faço isso também. Então, na hora que tem a perda, ela repõe Isso. o medicamento. Aí eu peço para ficar vendo esporadicamente para saber se essa estratégia está funcionando, porque às vezes a perda ela é tão significativa que a reposição via oral que eu estou fazendo de manutenção não está funcionando. Isso. Então eu preciso revê-la para saber se a estratégia está funcionando, né? E tem os casos aonde às vezes o fluxo menstrual ele é variável. Variável. Em determinadas circunstâncias ela menstrua menos, em determinadas circunstâncias menstrua mais e assim vai. Mas, Cláudio, você está falando da prática, né? Isso. Assim, isso na verdade, é o que a gente vai adaptando, é paciente por paciente. Perfeito, perfeito. Mas, formalmente, didaticamente, vamos dizer assim, né? A reposição de ferro, ela pode ser oral ou venosa, né? E essa reposição Intramuscular. intramuscular, que a gente não usa mais, né? Por causa É. das tatuagens, das tatuagens de ferro. Assim, a E dá intramuscular dor, né? Porque e da dor também. Mas a reposição de ferro venosa, ela tem as suas indicações formais, Isso, né? perfeito. É aquele paciente que você precisa realmente fazer essa reposição mais rápida. É um pré-operatório, né? É alguma coisa que você queira uma reposição mais rápida. Ou é aquele paciente que é Intolerante, intolerante, perfeito. né? A reposição via oral. Paciente Então, só intolerante à combinando, reposição via oral, a reposição via oral ela é sempre preferida, isso. né? A reposição intravenosa ela é, vamos dizer assim, ela é secundária, né? Inicialmente a gente sempre tenta fazer via oral se o paciente pode, né? Se o paciente Isso, pode fazer. perfeito, exatamente. E aí, intolerância ou má absorção, Perfeito, né? perfeito. Você vai optar pela intravenosa, né? Então, assim, na verdade, é como o Cláudio, né? Como você está falando, você vai preferir a oral porque tem menos risco de efeitos colaterais e Exato. tudo mais, mas a venosa é a opção nessas situações onde a oral não está funcionando ou quando você quer uma reposição mais rápida, né? Isso, só fechando aí o que vocês falaram, então o roteirozinho do tratamento seria reposição oral, se o paciente não tiver intolerância, nem má absorção, nem nada, ok, vamos manter essa reposição oral. Se por acaso o volume, a velocidade da perda for maior do que a velocidade da ingesta oral, aí você opta por incrementar com a reposição venosa. Se ele tiver algum fator de má absorção, como o fato desse paciente que eu citei, reposição venosa. Ou se ele tiver uma intolerância, ou não tolerar os sais de ferro, tiver vômitos, náuseas, que acontece mesmo.
Isso, Então, diarreia. ou se você precisar uma reposição mais rápida. No caso de uma gestante que já está em vias de parir e você não tem, não vai esperar, então tem que fazer a Isso. reposição E qual venosa ferro mesmo. venoso vocês preferem? Bem, depende do que você. Assim, a gente tem que ver o contexto social do paciente. Existem dois sais de Duas ferro, formulações duas diferentes? formulações, Isso. né? Que é o sacarato de hidróxido de ferro e a carboximaltose. O sacarato você pode repor 2 a 3 vezes por semana. É injetável, o paciente vai ter que ir lá numa unidade para receber. eh, assim, do ponto de vista logístico, é mais chatinho, É. mas é tão eficaz quanto o outro. O outro é E mais barato. e mais barato. O outro é dose única, é bem mais caro, e, enfim, você vai ter que escolher de acordo com o seu paciente. Lembrando que a carboximaltose ela equivale a 10 ampolas do Sacarato. sacarato. Então, para pacientes, eu tenho uma paciente que ela tem dificuldade de acesso periférico e ela tem uma anemia ferropriva crônica por perda intestinal, ela tem uma angiodisplasia intestino. Então, ela sempre pede, não, doutora, aquele outro ferro, que é o Que é ferro mais IgA. fácil. Só uma Isso. vez. Isso, É. porque ela tem essa dificuldade de acesso. Então, para pacientes que querem uma reposição um pouco mais rápida e têm dificuldade de acesso, a carboximaltose está super E para pacientes indicada. alérgicos? Então, a gente trabalha, né, em hemocentro e lá normalmente tem essa infusão de ferro. E eu não peguei, assim, acho que eu peguei uma vez na minha vida É e a raríssimo, é bem diluição raro. estava errada, a diluição estava errada. Então, o paciente teve reação, não foi bem uma reação alérgica, mas a gente tenta, né? Eu tentaria novamente, dependendo do grau Do de grau de alergia, do reação, grau de né, reação. da reação alérgica. Da resposta do paciente ao tratamento, Isso. da reação. Na minha experiência, eu vou falar só a minha experiência, não baseada em literatura. Como o Carol falou, se for uma reação que for leve e responda ao tratamento antialérgico, eu tentaria, na próxima vez, a mesma medicação. Fazer uma dessensibilização, Fazer né? Um pouco dessensibilização antes, antes, com um antialérgico, enfim. Mas é o que eu vi na prática, tá? Isso aí é uma opinião pessoal, Perfeito. a Carol. É muito importante a gente definir bem isso, porque a gente está vendo uma quantidade massiva de pacientes que não têm indicação de usar o ferro venoso. venoso, né? Teriam indicação de usar o ferro via oral, mas eles são conduzidos ao medicamento intravenoso. E o medicamento intravenoso, apesar de ser rara a reação, pode causar reações. Pode, exato. Então é muito importante que a gente entenda que todo tratamento ele funciona como se fosse uma escada. Isso. E para a gente ir para o segundo degrau da escada, que seria a terapia intravenosa, a gente tem que ter as indicações específicas. Isso, Né? perfeito. E sempre lembrar que esse medicamento deve ser feito em ambiente hospitalar, né? Perfeito. Porque muita gente diz, Isso. não, doutora, eu vou comprar, eu tenho técnica de enfermagem próxima, eu tenho uma pessoa que é da enfermagem né, na minha família, mas não pode, exatamente por causa desse risco de reação alérgica. É raro, super raro, mas pode acontecer, né? E você Perfeito. pode ser pego desprevenido. E se o ferro intravenoso não funciona? Você vai ter que procurar o motivo pelo qual não funciona. Isso. O paciente está perdendo mais do que ele está recebendo, então vamos procurar por quê, né? Quando você pergunta isso, a gente imagina que o problema é do remédio, mas não é, né? Na verdade, é a causa. Você não investigou a causa, você não tratou a causa, você não tratou a perda de sangue desse paciente, né? Isso. Então, se a perda supera vamos dizer assim, a ingesta, né? A A reposição. reposição, isso. Qual seria o próximo passo? Tratar a perda ou o local da perda, se Isso. possível. Certo. Você né? tem que tratar a perda. Agora, paciente com anemia grave, paciente com comorbidades cardíacas, renais, né? O Que que a é que você gente faria? precisa manter uma hemoglobina ali maior do que 9, teria que transfundir. Transfundir. Transfundir.
A gente é hematologista, mas nunca gosta de transfusão, né? É, O exatamente. hematologista é o Né? bicho que não Que não transfunde. transfunde. Isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que talvez, me corrija se eu estiver errado, é porque talvez a gente tenha um entendimento um pouco mais preciso da cinética, da Isso. necessidade de oxigênio, do gás carbônico, tudo isso. A gente entende mais ou menos a perda sanguínea, quando ela é significativa, quando ela não é significativa. A gente leva em consideração vários aspectos para decidir sobre a transfusão sanguínea. Isso. Tem, assim, vários casos, né, que a gente deve ter, que cada um de nós a gente tem, mas eu vou pensar só um caso de uma grande amiga minha até hoje. Ela estava gestante da segunda filha. Na hora do parto não houve contração uterina, então ela ficou sangrando durante muitas horas e a sua obstetra, claro, com receio, indicou a transfusão. Ela me conhecia e eu fui vê-la, pedi para que segurasse a transfusão. Eu disse, não transfunda agora, deixa eu vê-la. Eu sempre digo isso, a transfusão não é um ato laboratorial, ela é um ato Isso. clínico. Então eu Exatamente. preciso ver o paciente para poder decidir se ele vai ou não precisar de sangue. Perfeito. Não é nenhum exame que me diz. O exame ele pode me ajudar a decidir, mas não é ele que decide. Então eu sempre explico isso. Eu já transfundi, só abrindo um parêntese, pacientes com 12 de hemoglobina e não transfundi pacientes com 7 de hemoglobina. Sim. Então eu fui vê-la, ela estava realmente, já tinha, o útero já tinha contraído, ela tinha parado de sangrar, e ela tinha realmente perdido muito sangue, mas ela era muito jovem, ainda é jovem, na época era bem mais jovem, e eu decidi em não transfundir. Eu segurei a transfusão, ela foi progressivamente melhorando. O que o doutor Irian falou que é extremamente importante houve a interrupção do sangramento. Isso. Então, se você interrompeu a causa da anemia, e essa perda ela não foi tão significativa, o corpo se adapta a isso. Isso. Né? Claro, num paciente idoso com uma cardiopatia, com problemas coronarianos, você tem que levar em consideração isso. Então, ele não pode suportar uma carga tão grande como uma pessoa que é rígida, que não tem doença. Então, essa minha amiga é completamente saudável, eu decidi não transfundir, ela foi progressivamente melhorando. Né? Então, acho que está certo demais o que a doutora Irian falou. Acho que nós somos quem menos gosta de transfundir. Acho que você que falou, né, Carol? Irian. Nós somos quem menos gosta de transfundir, porque nesse caso já tinha sido indicada a transfusão. Eu pedi para segurar e deu tudo certo. Ela jamais foi submetida a uma transfusão sanguínea. Mas, assim, pontuando essa questão da transfusão, para assim, para o público em geral, e de uma forma bem categórica, se o paciente tem anemia e instabilidade hemodinâmica por anemia, você tem que transfundir, Perfeito. né? Lembrar disso, assim, Eu diria até instabilidade clínica. Né? clínica. Ele não Isso, tá estável sob nenhum perfeito. aspecto. Então ele Isso, pode vir a piorar nas próximas horas, então tem que transfundir. Tem que isso, tem transfundir. que transfundir. Mesmo que a anemia seja uma anemia de instalação lenta, mas aquele paciente tem uma condição outra cardíaca, por exemplo, que Isso. não suporta aquele nível baixo de hemoglobina, você não vai dar ferro oral nem parenteral, você tem que Isso. transfundir Você mesmo. tem que Eu transfundir. acho que nós somos a especialidade mais tolerante aos níveis de anemia, né? Sim, com certeza. Justamente por causa disso, né? É muito comum chegar para a gente também, tá com 7, vamos transfundir porque tá com hemoglobina de 7. Não é isso que define. Então, vocês devem ter pacientes assim, pacientes com anemia grave do ponto de vista laboratorial, e o paciente está absolutamente normal, tranquilo, Isso. sem necessidade de nenhuma transfusão sanguínea. Muitas vezes ele está tratando de leucemias agudas, leucemias crônicas, e ele tem aquela condição, né, já decorrente da leucemia, e está completamente habituado a isso. Só lembrando que eu falei agora de leucemia, pelo amor de Deus, anemia não se transforma em leucemia. Sim. Pelo amor Essa de não foi uma Deus. pergunta, eu acho que a gente deveria ter Ter começado com ela. começado com isso, exatamente. Então, anemia não se transforma em leucemia, ok? Isso. As leucemias são doenças que acontecem no interior da medula, que é onde se fabrica o sangue. Então,
Como a fábrica do sangue está comprometida, eu não tenho produção adequada, aí sim eu tenho anemia. Então, já é leucemia desde o começo, né? Isso. Na verdade, é um sintoma da leucemia, né? Um Isso, sinal da isso, leucemia. isso. Então, vocês acrescentariam mais alguma coisa? A quantidade de sangue? Acrescentaria. Em relação ao tratamento da anemia ferropriva ou em relação à transfusão? Transfusão, eu acho que é isso, né? É, A é, quantidade de sangue, lembrar que isso aumenta, cada bolsa aumenta em torno de 1 a 1,5, né? Isso, perfeito, de Na hemoglobina. hemoglobina, então você fazer um cálculozinho rápido, mas lembrar novamente, nada que é receita de bolo, né? Porque às vezes o paciente Isso. não tolera. Você precisa aumentar 3, 4 pontos de hemoglobina, mas o paciente não tolera aquele Isso, volume, aquela naquele quantidade volume. gigante que é dado de uma Isso, vez. Então tem que se isso, lembrar disso. Outra coisa é que muita gente transfunde um paciente pensando em atingir o nível mágico de 10 de hemoglobina. E às isso, vezes você faz a transfusão só para que ele saia daquela condição que ele isso. estava anteriormente, Perfeito. para que ele melhore, né? Às vezes 2 bolsas, 3 bolsas, assim, já É é difícil, muito muito difícil prescrever difícil 3 bolsas de para sangue. Eu não me anemia lembro a última vez que eu ferropriva. é, 3 bolsas de sangue. Você transfunde 2 bolsas, o paciente já está maravilhoso. É. E aí depois você vai tratar, você vai repor o estoque, lembrar, né? Isso, Que você precisa repor o estoque, você precisa resolver, assim, normalizar a ferritina, né? perfeito, Pra... perfeito. assim, agora em relação ao tratamento, como que vocês estariam satisfeitos com o tratamento? Agora vamos parar o tratamento. Sim, O que é que, quais os indicadores que levam vocês a dizer, não precisa tratar mais, não, vamos parar. 2. A causa foi tratada. Se for uma causa crônica como a menstruação, não tem como a gente fazer, mas foi estabelecida a causa. E segundo, o estoque está no patamar seguro. isso. Lembrar que, muitas vezes, a reposição de ferro, ela, né, imagine, o seu organismo, ele precisa, para estocar ferro, ele precisa primeiro fabricar o que está faltando. Então, é igual a uma indústria. Vamos lá, eu preciso fabricar automóveis. Aí chegou aço, chegou lá Matéria-prima. matéria-prima para fabricar o carro. Eu vou estocar ou eu vou fabricar o carro? É, Eu tenho que fabricar o carro. Quando a minha fabricação ela tiver um volume normal, que eu considere, aí é que eu vou começar a estocar. ou seja, hemoglobina de 12, Exatamente. 9 Então, mililitros. o objetivo do tratamento é a melhora dos níveis de anemia. É importante que se diga De isso. hemoglobina. É, exatamente, do nível de anemia, do nível de hemoglobina, para que a anemia suma. Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é a elevação do estoque. Isso. Né? Muitas vezes a gente faz a reposição de ferro porque o paciente tem uma ferropenia, uma Isso, isolada, diminuição do estoque de ferro, mas ele não tem anemia. Então, esse é outro objetivo. Aí, tudo bem, eu vou melhorar o estoque e não levo em consideração os níveis de hemoglobina, porque ele nunca teve anemia. Né? Isso, Mas perfeito. eu me dou por satisfeito, vamos dizer assim, depois eu queria ouvir Carol, na hora que a anemia some e na hora que o estoque fica num patamar mais seguro. Perfeito. O primeiro indicativo é a hemoglobina normalizar, né? Perfeito. E depois você vai dar uma olhadinha no estoque, que é a ferritina. Então, hemoglobina normal, ferritina normal, A saturação, né, que é um índice saturação também. muito importante. A saturação, não sei se vocês percebem isso, parece que ela sofre menos influência dos estados inflamatórios. Claro, sofre também, mas eu acho a saturação de transferrina um valor muito fidedigno, Isso, mais do que a ferritina. A isso. ferritina ela é mais divulgada, é mais difundida, mas a saturação de transferrina ela é muito importante. Muito. E ela mostra para a gente, para mim pelo menos, né, como clínico, que os estoques nos tecidos estão em recuperação ou Isso. não. É um Mostra ponto. lá dentro do corpo, não somente no sangue, vamos dizer assim, que a quantidade de ferro ela está adequada para a fabricação de É novas um hemácias. ponto importante, porque muito comumente você tem um aumento da ferritina de forma falsa, Isso, né? perfeito. Às vezes o paciente tem uma doença metabólica que aumenta a ferritina, o estado inflamatório crônico, e aí você diz, ah, não, tá, melhorou a ferritina, por que que não melhorou a Isso. hemoglobina, né? Mas meu ferro Mas está tão alto, por que que eu tenho isso, anemia? mas não é isso, como a gente já falou, é hemoglobina
mas se é ferritina e saturação de transferrina. Então, é uma balança aí dos dois, né? Você tem que olhar os dois, na verdade. Você me lembrou de um outro caso, Carol, desculpa eu lhe cortar. Não faz muito tempo, um paciente que chegou para mim com uma ferritina alta, né? A gente também trata tanto ferritina baixa como ferritina alta. Ele chegou com uma ferritina bem elevada. O valor de ferritina, acho que gira em torno até 150, se não me engano, 200, por aí. Para mulher 200, para homem 300. Isso. por Então, aí. do torno de 200. E esse paciente estava com 600 de ferritina, ou seja, 3 vezes o valor normal. E ele estava com 500 de transaminases, TGO e TGP. As transaminases, como todo mundo sabe, é o exame que a gente identifica se tem a agressão ao parênquima hepático, né, ao fígado. E vai até 50, ou seja, estava 10 vezes o valor normal. Então, o que era mais alterado? As transaminases, que estavam 10 vezes o valor normal, ou a ferritina, que estava 2, 3 vezes o valor normal. Então, foi encaminhado para o hematologista um paciente com uma hepatite viral. Perfeito. E a ferritina subiu por causa do processo inflamatório hepático. Isso. Então, é muito comum processos inflamatórios gerarem elevação da ferritina. Isso que você está dizendo. Então, nem sempre a elevação da ferritina significa que está havendo aumento dos estoques de ferro. Então, a ferritina ela é muito boa quando eu tenho uma carência para detectar. Mas quando ela está elevada, não necessariamente significa que está havendo uma elevação do estoque de ferro. Por isso que se usa saturação. Eu peguei um paciente com triglicerídeo maior do que 1000. Aí mandaram por causa que a ferritina estava 400. Exato. É. Ferritina é molécula da moda. E assim, só também fechando aí o que vocês estão falando, em relação à dinâmica do ferro, né? Onde temos ferro no organismo? Temos ferro de estoque, temos ferro de transporte e ferro funcional. Isso. Então, a ferritina é o ferro de estoque. A transferrina, a saturação da transferrina, é o ferro de transporte. E o ferro funcional é aquele que está na hemoglobina, formando hemácias, enfim. E quando você tem a instalação da anemia ferropriva, inicialmente você tem baixa primeiro o ferro funcional, o ferro que está nas hemácias, depois o ferro que está transportando, por último, o ferro do estoque. Quando você vai repor, vai tratar, aí o caminho é o inverso. A primeira coisa que melhora é o ferro funcional, depois o ferro de transporte e por último, o ferro de estoque. Perfeito. Quando você se dá por satisfeito, depois que você normaliza o estoque de ferro, e o que sinaliza para parar aquele tratamento seria você ter certeza que a causa foi resolvida e aquele estoque de ferro se mantém estável por mais 2, 3 meses da sua investigação. Eu acredito que para todo mundo isso daí é um racional, né? E assim, quando a gente fala em tratamento oral, né, também não é uma receita de bolo, mas normalmente a gente mantém pelo menos 3 meses, né, o paciente, que acontece muito, o paciente fazia 1 mês, doutora, eu tomei uma caixa toda e não melhorei, mas é por causa disso, né, você precisa repor o estoque. Então, um tempo mais ou menos aí de literatura são 3 meses, 90 dias, né? perfeito. Mas pode ser que esse período tenha que se prolongar dependendo da perda, dependendo da absorção, dependendo de muita coisa. Isso, do ponto de vista prático também, dicas práticas, né, do dia a dia. Muita gente recebe medicamento pelo SUS e o ferro oral do SUS é o sulfato ferroso, que é o que tem mais efeitos adversos gastrointestinais, de náuseas, de intolerância, enfim. E aí esse paciente vai ficar sem tratar, então a gente lança a mão de alguns jeitinhos. Subterfúgios. Que não é 100%, mas, digamos, da 70%, 80%. O sulfato ferroso, no caso, seria ideal você tomar com o estômago vazio ou com alguma coisa com vitamina C, com ácido ascórbico. Aí isso aí vai piorar os sintomas gastrointestinais do paciente. Faz o quê? Então, você pode dividir a tomada, quantidades menores, e fazer durante as refeições. Não é indicado, mas é aquela história. É melhor você
comer pouco do que dormir com fome. Sim. Então, Perfeito. você prolonga o tempo de tratamento. São apenas dicas práticas do Ou dia a mudar, dia. né? Assim, de Ou repente, mudar o paciente, sal, o sal de isso, o ferro, sal né? de ferro. Sim, Porque ou mudar, mas você eu está falando de eu tô O contexto de paciente que não SUS, pode, né? isso, paciente que não pode. recebe a Perfeito, medicação, perfeito. que é esse. Sim, Finalizamos. coisas práticas. Não, e é importante também a gente falar sobre a dieta, né? Sim, Sobre o consumo de ferro, né? importantíssimo. É óbvio que a gente não vai ter como arma inicial no tratamento desse paciente só a mudança na alimentação, porque muita gente diz, mas doutor, eu como feijão, eu como couve, mas assim, no início, normalmente, você precisa de um tratamento mais agressivo, né? Com essa reposição de ferro, seja via oral, seja parenteral e tudo mais. Mas para a manutenção desse paciente, né, a longo prazo, é necessário que haja uma mudança no estilo de vida, haja uma Isso. mudança na dieta desse paciente, né? O que vocês orientam, assim, na prática de vocês? Só para lembrar, né, que existe duas maneiras do ferro, né, entrar no nosso corpo, é o ferro M e o ferro não M. O ferro M que está ligado a Proteína proteínas animais, né, a carne vermelha, que é absolutamente muito rica em ferro, e é o ferro que o nosso corpo quer. É Isso. muito importante que se diga isso. Existe ferro fora da carne? Existe. É o ferro não M, e que ele tem menos de 30%, né? Acho que menos de 10% a é 7%. absorvido. Exatamente. Menos de 10% Nossa. desse ferro que é ingerido fora da carne, ele é absorvido. E O ferro M é cerca de 30%. isso, 30, 40%. Então, ele é muito mais eficaz, né? É Isso. importante que se diga, é muito mais eficaz. É por isso que muitas vezes a gente faz o inquérito alimentar para tentar identificar o motivo pelo qual o paciente tem anemia e faz parte do tratamento, como o Carol falou, a mudança do hábito alimentar, porque eu sei que às vezes é complicado, o paciente que não quer comer carne, né? Não quer, e a gente tem que tentar fazer uma estratégia para que isso aconteça, né? Às vezes a pessoa não gosta da carne, mas consegue colocar numa sopa, consegue colocar em alguma outra coisa para que haja ingestão, enfim. E às vezes é cultural mesmo, a pessoa não quer comer, tem todo o direito, mas tem que ficar ciente que vai ser Você vai sempre correr uma risco. pessoa É, que vai necessitar de uma reposição de ferro. Isso, eu acho que o mais importante é isso, na verdade, né? O paciente, não gosta de comer carne vermelha, eu como pouco, tudo bem, mas ele saber que ele é um grupo de risco, né? Sim, Ninguém vai mudar o hábito desse. Mas, assim, aquele paciente que come carne, que não tem restrição na dieta, é ele entender também, é ele se armar, né, de informação e saber que se perfeito. ele comer mais carne, que é aquela carne, que é o ferro bem absorvido da carne vermelha, por exemplo, vai ser ótimo para ele, né? isso eu acho que Encerramos. encerramos, né? Acho que Então, sim. gostaríamos de agradecer a audiência. As dúvidas podem ser retiradas no segundo momento. Deixem suas dúvidas aqui para que a gente possa entender melhor o que é que você está querendo saber e a gente vai entrar em contato assim que puder. Muito obrigado por tudo.